O fim do ano civil pode trazer o fim da época para um dos candidatos ao título na Primeira Liga. O desfecho da jornada 16 trouxe más notícias para o Benfica e o empate em Braga pode muito bem definir muito daquilo que será este campeonato. Sejam bem-vindos ao último No Princípio Era a Bola de 2025. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo estão, como sempre, o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos estão a ouvir. E o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia, Rui, um grande abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Já prontos para fechar o ano, vamos começar sem demoras e pelo jogo grande desta ronda, o Sporting Clube de Braga-Benfica, um daqueles jogos que poderá marcar de forma indelével esta Primeira Liga, este campeonato. O empate deixou o Benfica a 10 pontos da liderança da Liga e com uma tarefa em mãos que seria inédita. Nunca uma equipa recuperou de uma desvantagem tão grande para se sagrar no final da época campeã nacional. Rui, começo por ti. Frente a um Braga que tem apresentado algum do seu melhor futebol precisamente nos jogos contra os grandes, o Benfica perdeu pontos, escorregou. A equipa de Vicens conseguiu de novo colocar um adversário teoricamente superior a correr atrás da bola. Pareceu-te que o Benfica não veio preparado para este jogo do Braga? Eu não diria não veio preparado, ou neste caso não foi preparado. Eu diria é que a equipa do Sporting de Braga conseguiu encontrar, e de forma muito, muito sagaz, a capacidade para superar uma pressão fraca por parte do Benfica e, sobretudo, foi uma equipa muito sagaz a conseguir criar superioridades nos corredores exteriores, mas também na forma como conseguiu encontrar espaço no corredor central do Benfica. Creio que do ponto de vista estratégico não funcionou aquilo que o Benfica tinha planeado para o jogo. Mais uma vez, e olhando para aquilo que aconteceu diante do Futebol Clube do Porto e do Sporting, o plano estratégico passou por dar mais bola ao adversário. Agora, também me parece que José Mourinho leu rapidamente o jogo a partir do banco, mudou a pressão e passou muito pelo facto do Ostense, na fase inicial do jogo, estar a funcionar praticamente como lateral direito e depois, e sobretudo na segunda parte, ainda ficou mais consolidado, já estava na primeira linha de pressão juntamente com o Pavlidis, mas para além da incompetência do Benfica e principalmente dos jogadores do Benfica, houve muita competência na forma como o Sporting de Braga atacou, fez uma primeira parte verdadeiramente gigante, creio que foi dos melhores jogos do ponto de vista coletivo que vimos uma equipa fazer numa primeira parte, porque a verdade é que não só criou as situações que lhe permitiram uma reviravolta, como também, apesar de me parecer que o Benfica naquele primeiro período pós-instruções do José Mourinho e que houve uma interrupção do jogo, estava ligeiramente a melhorar, conseguiu marcar 1-0 na sequência de um livre lateral muitíssimo bem apontado pelo Sudakov e bem finalizado pelo Otamendi, mas a verdade é que o Braga nessa altura não se rendeu e foi claramente mais forte, como foi ao longo de toda a primeira parte sobre o Benfica, e cá está, primeiro golo, Zalazar a sair muito bem da esquerda para o meio, e a mobilidade dos jogadores do tridente da frente foi algo absolutamente nuclear na equipa do Sporting de Braga, como depois, e esse lance está na origem do penalti, no segundo há aquilo que foi o melhor aproveitamento da equipa do Sporting de Braga, que foi a capacidade para criar desequilíbrios pelo corredor direito e criar permanentes situações de superioridade numérica, com o Victor Gomes a sair do papel de central direito, muitas vezes para interior direito ou até ala direito, e nessa circunstância houve ainda um fator extra, foi a capacidade que o Dorgeles, que até o próprio Salazar, mas sobretudo o Gorbi, percebeu que era a altura de saltar, saltou, e a equipa do Braga, com 9 toques, creio, no corredor direito, conseguiu ganhar a linha de fundo. Depois, obviamente, há um corte muito infeliz do Rios e um trabalho notável do Paulo Victor, que superou, se quiseres, os dois defesas centrais do Benfica, com mais aparato, claramente, Otamendi, e acabou por finalizar. Segunda parte, um jogo totalmente novo,
o Benfica ficou, do ponto de vista da pressão, muito mais próximo do que aquilo que José Mourinho pretendeu a partir do minuto 19 ou minuto 20, mas, sobretudo, o Benfica mostrou algo que não mostrou na primeira parte, foi capacidade para ter bola, capacidade para prolongar os seus ataques e até, do meu ponto de vista, terá feito a melhor segunda parte que fez durante esta temporada. Muito mérito nesse crescimento do Benfica para a capacidade que o Sudakov e o Pavlidis tiveram para combinar. O golo, apesar de tudo, sai numa situação de contragolpe, mas a verdade é que quer o Sudakov, quer o Pavlidis tiveram a destreza para, no momento certo, fazerem aquilo que era necessário fazer, e fizeram bem, e há uma conclusão do Oshens, e depois diria que o Benfica não conseguiu estabelecer nova reviravolta, e uma reviravolta definitiva no placar, por mérito de Ornicek, quando teve trabalho, correspondeu, por falta de eficácia do Benfica na finalização, e sobretudo um aspecto que também parece preponderante, foi quando José Mourinho mexeu na equipa, a equipa não melhorou, bem pelo contrário, piorou. A Isto saída tem de a ver, Sudakov, obviamente, nomeadamente. exatamente, eu ia tocar nesse ponto, Lídia. Sobretudo dizer que Ivanovic e Bresciani não trouxeram nada de novo ao ataque do Benfica e, sobretudo, ter tirado Sudakov, que, do meu ponto de vista, estava a ser a melhor unidade do Benfica, sobretudo na segunda parte, porque na primeira passou muito ao lado do jogo. Tomás, o Sporting Clube Braga torna-se aqui um fator na Liga, nomeadamente porque tem feito por isso nos jogos grandes, só o Futebol Clube do Porto ganhou a Braga, e com muitas dificuldades. É uma equipa que tem uma proposta de grande, embora esteja com uma distância pontual muito considerável para o topo da classificação, em função das dificuldades que o Carlos Vicente teve para se adaptar ao plantel, porque a estrutura não mudou muito desde o início da época. O que mudou foi a fluidez, a liberdade de movimentos, principalmente em último terço, de jogadores como o Zalazar, para se juntar ao Ricardo Horta. O Paulo Vítor finalmente conseguiu ganhar o lugar na equipa, é um avançado muito mais combinativo do que o Fran Navarro, especialmente. Dá uma diversidade de marcações e possibilidades de combinações que o Braga não tinha. Depois tem encontrado um rendimento ofensivo muito interessante, quer do Víctor Gomes, no tal papel de lateral baixo que rompe por dentro muitas vezes e consegue provocar desequilíbrios, mas de facto o Ricardo Horta nos últimos 2 meses e meio tem tido um grande rendimento, e com o Zalazar e o Paulo Vítor a acompanhar, o Braga torna-se uma equipa muito difícil de segurar. Além disso, é uma equipa que está muito confortável na pressão, e esse fator foi determinante para que o Braga dominasse os primeiros 20 minutos, recuperando a bola muito à frente. O Benfica foi sufocado nesses primeiros 20 minutos, e essa é a grande diferença para a segunda parte, porque na segunda parte o Benfica já conseguiu sair dessa zona mais agressiva de pressão do Braga. A equipa também quebrou um pouco a certo momento, e fixando o Enzo Barrenetxea mais tempo como central da esquerda, ou médio que lateraliza à esquerda, para que o Dal pudesse avançar. Isto já permitiu que o Benfica conseguisse ligar melhor no corredor central, e foi aí que o Sudakov emergiu. Portanto, desde logo acho que é um não tema o papel do Sudakov, que é extremo. Não é extremo nenhum, é um médio ofensivo que cai à esquerda, como por exemplo o Pedro Gonçalves. Portanto, é uma não questão, tendo em conta o posicionamento habitual do Sudakov, que é um jogador que consegue baixar para facilitar a construção, mas também consegue juntar-se ao Pavlidis, e foi isso que aconteceu mais vezes na segunda parte do Benfica. Depois, há de facto algum demérito de José Mourinho, quer na forma como não conseguiu incomodar o Braga a nível de construção na primeira metade do jogo, ou na primeira metade da primeira parte, com o tal posicionamento que o Rui referiu, do Auschwitz muito fundo a formar linha de 5. Quando o Benfica realmente reagiu no jogo foi quando o Barreiro começou a ser mais agressivo nos primeiros passos, e o Auschwitz também acompanhou do lado direito, dificultando essa ligação do Sporting de Braga. Mas de facto o empate acaba por se ajustar na medida em que há uma primeira parte de superioridade do Braga e uma segunda parte de superioridade do Benfica, com mais oportunidades do que aquelas que o Braga teve na primeira parte, é verdade, mas sabia-se que o Benfica, para conseguir recuperar o terreno, teria de ser mais forte no confronto direto com os principais adversários. E a verdade é que não quis vencer no Porto, porque também não tentou muito fazê-lo, não conseguiu vencer o Sporting e também não consegue vencer o Sporting de Braga. Esta era a forma de o Benfica recuperar o terreno perdido, não foi capaz de o fazer, pelo menos até agora. Vou deixar uma... Exatamente, vou deixar uma pergunta para os dois. Não será a altura do Benfica virar as suas fichas para as competições que restam e olhar também para o mercado sobre essa perspectiva? Rui, queres começar? Sim, claro que sim, Lídia. É aquilo que me parece, e olhando para a contratação já confirmada até pelo próprio presidente geral da Amadora, do Cirino Lopes Cabral, e
ao que tudo indica, do André Luiz, ainda não está totalmente confirmada e veremos se confirma ou não, é claramente um Benfica que está a contratar caro, não deixa de ser caro para o panorama nacional, mas há uma inversão de marcha em relação àquilo que tem sido os últimos anos do Benfica, nomeadamente este, porque é importante perceber e nunca esquecer o investimento fortíssimo que o Benfica fez na sua equipa. Agora, aquilo que quer eu, quer o Tomás, ao longo do tempo temos dito, é que o plantel do Benfica não é tão mau como parece, e esse aspecto parece-me nuclear. Agora, este plantel não foi construído para este treinador e este treinador tem ideias completamente diferentes em alguns aspectos do treinador anterior e creio que esse é um ponto que é incontornável e vai ser incontornável da temporada do Benfica. Quer o Sidney, quer o André Luiz se confirmarem, são jogadores que me parecem claramente contratados à imagem do treinador. Vamos ver se ele assume isso ou não, no caso o Sidney já assumiu, portanto, a partir de agora vai ter outro tipo de responsabilidade naquilo que aconteceu na temporada do Benfica. Respondendo diretamente à tua questão, à questão mais direta que fizeste, eu creio que o Benfica corre sérios riscos da temporada acabar em janeiro, mesmo conquistando um troféu. E isso parece-me evidente. Agora, ao Benfica compete, mesmo estando longe do título, estando longe da Champions, porque esse fator é também um fator importante, é que não são só 10 pontos para o Futebol Clube do Porto, já são 5 para o Sporting, e independentemente de ainda não ter perdido no campeonato, a verdade é que o Benfica soma empates, e José Mourinho já veio referir que aqueles 3 empates caseiros com golos nos últimos minutos foram particularmente penalizadores para a equipa, mas também é preciso ver quem é que era o treinador na altura, e creio que isto vai ser até ao final exatamente isto, é um passar de responsabilidades entre figuras do Benfica que estão ou não ao serviço do Benfica nesta altura. Aquilo que me parece, e volto a reforçar, o Benfica deve continuar e a procurar definitivamente ganhar jogos no campeonato de forma consecutiva. Acho que isso é muito importante. Eu creio que o Benfica não venceu 3 vezes consecutivas ainda, e isso é extremamente pesado para uma equipa com o fardo do Benfica, mas também eu não posso dissociar isto daquilo que nós falamos. O Benfica foi uma equipa que não fez pré-temporada, manteve o mesmo treinador quando não devia ter mantido o mesmo treinador, independentemente dele ter conquistado e com todo o mérito a Supertaça diante do Sporting e ter conseguido o apuramento para a Liga dos Campeões, mas aquilo que se previa acabou por acontecer logo ao primeiro, ou se quiseres ao segundo, tropeção, porque a verdade é que o Benfica tinha objetivos que me pareciam algo desmedidos face à situação de não ter uma pré-época normal. E eu creio que o Benfica vai pagar, e já está a pagar, e vai pagar durante toda a temporada, o facto de ter encarado o mês de agosto como um mês de altíssima competição sem ter pré-temporada. Parece-me que o tema é até mais profundo. Obviamente não dá para discordar da ideia que o Rui deixa no sentido de o plantel não ter sido escolhido por José Mourinho, é factual, e da mesma forma também me parece que os 2 reforços de que se fala, o Sidney e o André Luiz, já têm o aval de José Mourinho. E até, se quisermos ir ao imediato, dá para dizer que de facto o Benfica tem escassez de flanqueadores, de jogadores que possam mudar de velocidade, provocar dificuldades em campo aberto, que têm uma boa batida na bola, que podem dar soluções naquele registro mais enérgico que o Benfica não tem. Tem muitos jogadores de bola no pé e poucos que possam fazer a diferença nos espaços, e até aqui tudo certo. Acho que são 2 jogadores interessantes e que se têm destacado no futebol português, mas o tema mais profundo é de necessidade de uma equipa como o Benfica, porque se nós virmos o futebol português e de facto para que joga o Benfica, o André Luiz, que repito é um jogador muito interessante e que tem qualidades para jogar mais acima, não tem grande perspectiva de ser uma arma tão importante quanto isso no Benfica, pelas características, Concordo. pelo que faz falta ao Benfica. Assim, na maior parte dos tão jogos. diferente de Luque Bacchio. Não é muito diferente do Luque Bacchio e mais do que isso, repare-se que o Sporting não tem nenhum jogador como o André Luiz. Não tem, simplesmente. E não é por isso que deixa de ganhar jogos. E não é por isso que deixa de marcar muitos golos. Portanto, não Ou é se necessário... quiseres, o mais próximo que tem é o Alisson, e com os resultados... E joga 15 minutos por jogo, não é minimamente importante no plantel do Sporting. Mais. Por de resto, tem os tais jogadores de bola no pé, tem também alguns laterais que podem provocar dificuldades no espaço, mas a maior parte dos criativos do Sporting são jogadores de bola no pé. E sobretudo, há uma identificação e uma aplicação
ao modelo de jogo, neste caso do Rui Borges, que por si só já é uma mais-valia. Repare-se que o Rui Borges não ensinou o Luís Soares a jogar à bola. Estou a exagerar, Não. mas a ideia é essa. Porque o que o Benfica está a tentar alcançar é sempre resolver os problemas coletivos com características individuais diferenciadoras. Certíssimo. Só que essas características que podem fazer ou trazer algum impacto no imediato não são necessariamente interessantes para uma equipa de um modelo de jogo mais pensado e adaptado à realidade do futebol português. E acho que o Benfica tem vivido nisto. O principal caso desta temporada é claramente o Richard Rios. Não é um mau jogador, ninguém será capaz de dizer que é um mau jogador, tem algumas qualidades na pressão, no transporte, mas há ali um problema bastante importante, é que é um jogador que se acha mais do que é, e isso dá para perceber pela quantidade de remates para a bancada que manda jogo Muito após bem. jogo, e assim sendo, é um jogador que se torna um pouco banal no sentido dos pontos fortes, porque jogadores rotativos com capacidade de pressão, há muitos. Os jogadores que É possam verdade. fazer a diferença no futebol português, repito, no tipo de encontros que o Benfica disputa no futebol português, já é mais difícil de encontrar. E basta olharmos para um jogador, como dizias e muitíssimo bem. O André Luís é claramente, se não é o melhor, é provavelmente um dos 3 melhores jogadores a terem condução em espaço. Completamente. Ele é verdadeiramente impressionante nesse aspecto. Do meu ponto de vista, é melhor que o Luque Bacchio, até porque melhorou algo que ele tinha, uma dificuldade que ele tinha, até dos tempos do Flamengo, e recordar que ele no Flamengo foi treinado pelo Paulo Sousa e pelo Vítor Pereira, que lhe deram até alguns minutos. Agora, se é para pedir ao André Luís para estabelecer combinações por dentro, sair da ala para vir para o corredor central estabelecer combinações, o tal jogador que o Tomás definia muito bem de bola no pé, o André Luís não tem qualquer capacidade nesse sentido. É um jogador de ataque ao espaço e, sobretudo, um jogador que se sente muito mais confortável na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque do que em ataque posicional. E isso parece-me óbvio. Da mesma forma que um dos grandes assuntos que temos tido nos últimos dias é a questão das 4 posições do Sidney Lopes Cabral, e devo realçar que gostei da forma como o Mourinho abordou a questão. É certo que ele pode fazer as 4 posições, agora não entendo também o que é que ele pode trazer a uma equipa como o Benfica, como extremo, mas o José Mourinho teve a preocupação de dizer que o jogador vai ter que acabar por perceber qual é a posição em que quer jogar, e é a partir daí que muitas das coisas se definem. E o que é que o Sidney pode trazer diferente à equipa do Benfica e que o Benfica não tem? Agressividade ofensiva pelo corredor. É um jogador que já mostrou que tem capacidade de remate, apesar de alguns golos serem na sequência de lances de bola parada, mas é um jogador que tem essa capacidade de remate para aparecer e também consegue, não tendo uma tomada de decisão perfeita, ser também um gerador de ocasiões de golo. Agora, aquilo que me parece, para além da capacidade de progressão com bola, que eu acho que é o ponto em que ele até pode ser mais incisivo na equipa do Benfica e na falta de receio que ele tem em partir para situações de 1 contra 1. E isso é um perfil de lateral à grande. Agora, ao outro lado, é certo que o Estrela muitas das vezes jogou com uma estrutura com 3 defesas centrais em que ele era o lateral que dava largura e profundidade, muitas vezes até sem ter a tal necessidade de estar muito preso do ponto de vista ofensivo. É certo que com o João Nuno as coisas modificaram um bocadinho, ou seja, em algumas situações a equipa do Estrela, apesar de apresentar 3 centrais, coloca um dos centrais como lateral. Aconteceu primeiro com o Luan Patrick à direita, agora tinha acontecido mais como o Otávio à esquerda, e o Sidi fazia parte de uma falsa linha de 4 quando a equipa estava em momento defensivo. Agora, é um jogador que não é particularmente forte no passe interior, e isso, cá está, mais uma situação desconfortável para uma equipa que quer ser propositiva, tem que melhorar muito, isto parece-me óbvio, a nível do comportamento defensivo, mas cá está, são 2 jogadores escolhidos pelo treinador, e isto indicia claramente um Benfica mais talhado para atacar espaços, para procurar em algumas situações por fora, criar situações de 1 contra 1. Agora, não vejo nestes 2 reforços, e volto a frisar, o André Luís ainda não está confirmado, a tal capacidade diferenciadora para melhorar a qualidade de jogo do Benfica, e eu continuo a acreditar que uma equipa que joga melhor e que tem um futebol mais envolvente está mais perto do êxito do que qualquer outra equipa. E por falar em ataque envolvente, em Alvalade o Sporting voltou a golear 4-0 ao Rio Ave. 3 golos de Luís Soares, um hat-trick talvez não perfeito, mas com uma marca registada, porque confesso não me lembro de ver um hat-trick com golos de peito, cabeça e pé esquerdo. Também não.
Tomás, o Rio Ave começou o jogo com duas linhas bem definidas na hora de defender, criou algumas dificuldades iniciais ao Sporting, principalmente no corredor central, mas veio ao de cima novamente o conjunto de soluções que Rui Borges tem ao dispor, desta vez, por exemplo, na bola parada. Sim, é algo que já se tem visto ultimamente e que reforça o manancial ofensivo que o Sporting tem ao dispor, desde logo porque este canto trabalhado quando desviou ao primeiro poste já deu mais do que um golo ao Sporting, até com o Luís Soares a finalizar ao segundo, como aconteceu novamente. E na verdade, a meia hora inicial não foi fantástica. O Sporting teve algumas dificuldades para conseguir surpreender o Rio Ave, desde logo porque o Rio Ave também conseguiu ter a bola, algo que muitas equipas não conseguem ter em Alvalade, pelo menos de uma forma significativa. E nesse sentido, os três centrais conseguiram dar alguma segurança, bem como o guarda-redes, e há um médio interessante no plantel, falo do Ntoy, que sabe usar bem o corpo, não se livra da bola facilmente, procura jogar de forma limpa. Além disso, o Rio Ave... É pena que o melhor médio defensivo do Rio Ave é a defesa central. Pois, não é? há alguma incoerência, vá lá, na construção do plantel, mas já se sabe qual é o rumo que o clube está a tomar. Depois, também com alguma capacidade de esticar o jogo para o meio campo contrário, quer com os Piquitos, quer com os Oabi, que pelo menos deram alguma luta, seguraram algum jogo no meio campo contrário. E depois, defensivamente, o Rio Ave conseguiu levar o Sporting para o jogo exterior, muitos cruzamentos, mas a maior parte deles ou não teve grande perigo, ou acabou por ser finalizado pelos jogadores que não eram mais capacitados para o fazer. Tanto é que o Luís Soares depois marca de cabeça e disse que já andava a procurar o gol de cabeça há muito tempo, isto na sequência de bola parada. Mas de facto o Sporting, quando tem o Maxi Araújo naquela zona, isto é, médio ofensivo pela esquerda, no lugar de Pote, mas fazendo coisas muito diferentes, tem ali sobretudo um jogador para romper, para atacar a área, até muitas vezes fora do centro-esquerdo, ou seja, mais até em zonas de primeiro poste para tentar surpreender. O Sporting atacou muito mais pela direita, ou preferencialmente pela direita, mantendo a ideia de ter um trincão em modo híbrido, isto é, começando muitas vezes em largura, como faz o Gene Katama ou o Giovanni Kenda, mas com muito mais participação interior para libertar as subidas do Vaianidis. Neste caso, quem sofreu um pouco com isto e com o tipo de jogo foi o Ioannidis, que não teve tanta participação como tinha tido em Guimarães, mas de facto a bola parada desbloqueou e a partir daí o Sporting arrancou para uma exibição muito boa, nomeadamente no arranque da segunda parte, com o Luís Soares a fazer toda a diferença, a bola parada a fazer novamente a diferença. Acima de tudo, nesta fase difícil para o Sporting, o Rui Borges está a conseguir reinventar o plantel e algumas funções dentro do plantel para que a equipa, perdendo alguma qualidade do jogo, pelo menos neste caso aconteceu, consiga manter a mesma eficácia e a mesma capacidade de criar oportunidades, desde logo com o novo Maxi Araújo, mais perto da baliza, também está a conseguir ser mais capaz de surgir a finalizar e acima de tudo com um trincão que continua a parecer-me é pouco valorizado, não pouco valorizado futbolisticamente, mas pouco valorizado o que representa para o Sporting, porque joga em várias posições, quase nunca para por lesão, poucas vezes é substituído, ou é menos vezes substituído do que os outros, trabalha muito defensivamente para a equipa, portanto, às vezes os jogos saem melhor, outras vezes saem pior, mas parece-me que de compromisso e de identificação com o clube, ninguém pode acusar o trincão de não estar ali de corpo e alma. Uma última nota só para o Eduardo Quaresma, que de facto, se quisermos descontextualizar, não é um central de equipa grande, porque é um jogador até que não tem corpo de central, mas depois tem o resto. As características específicas do jogo do Eduardo Quaresma fazem um central de equipa grande e sobretudo um central para o Sporting, até pela tal identificação que falávamos há pouco em relação ao trincão. Rui, estamos quase no final da primeira volta e acho que já há muito tempo que se pode dizer que o Sporting acertou em cheio na substituição de Gyökeres, sendo o Luís Soares um jogador bastante diferente do sueco. Sim, mas o jogo do Sporting também mudou e acho, e nós já aqui o frisamos e dissemos também ao que é que o Luís Soares vinha, a verdade é que a equipa do Sporting evoluiu muito durante esta temporada e Rui Borges agora sim comprova claramente que tem capacidade para ser treinador de uma equipa como o Sporting depois da temporada que está a fazer, independentemente de me parecer que nos jogos grandes tem que ainda mostrar uma dimensão mais afirmativa do que tem conseguido. Agora, em termos de qualidade de jogo em ataque posicional, a equipa do Sporting é claramente a melhor equipa do campeonato. Mas o Tomás descreveu na perfeição aquilo que foi o jogo diante do Rio Ave. Eu quero sublinhar, porque nós não tivemos essa oportunidade, a exibição absolutamente incrível que o Sporting faz em Guimarães. É um manual
de superação de pressão absolutamente incrível da equipa do Sporting. A primeira parte é monumental sob esse ponto de vista, e depois a capacidade que o Sporting tem de levar o jogo para um lado atraindo e depois atacar o lado fraco, que neste momento está a ser até o lado mais forte, porque Maxi, quando há necessidade de baixar, acaba por ser ele o quinto elemento da defesa, quando era Catamo do lado oposto. E a capacidade que o Sporting teve, depois de um jogo muito fraco diante do Santa Clara, e repara que tudo aquilo que envolveu o jogo acabou por passar ao lado por causa da arbitragem, e a verdade é que Rui Borges podia ter caído no engodo de também entrar pelo caminho da arbitragem, também de se perder nisso, mas não, ele viu que diante do Santa Clara, com aquelas apostas, principalmente do Alisson como titular à avançada interior, aquilo não funcionou minimamente, e em 3 ou 4 dias, que foi o tempo que ele teve para preparar o jogo em Guimarães, preparou algo completamente diferente e que foi chave, para além dessa capacidade da superação da pressão do Vitória, e que o Vitória, mesmo quando passou Samu para o corredor central, não conseguiu resolver essa situação, foi depois a forma como conseguiu acasalar o Trincão com o Ioannidis, que foi verdadeiramente espetacular. Não faz sentido ter o Trincão tanto tempo à largura, o Trincão passou a vir muito mais para o corredor central, e o Ioannidis fez movimentos a partir do corredor direito e, sobretudo, foi extremamente profundo no ataque ao espaço entre lateral esquerdo e central esquerdo do Vitória, daí também a vitória esmagadora do Sporting nesse momento. Volto a frisar, creio que o Sporting, tirando nos jogos diante dos grandes, em que eu creio que pode fazer mais e terá que fazer mais na segunda volta para poder ser campeão, e basta não esquecer que teremos um Futebol Clube Porto Sporting dentro de muitíssimo pouco tempo, porque é um dos jogos logo do início da segunda volta. A verdade é que me parece que o Sporting, quando joga contra adversários de um nível inferior, a grande questão é por quanto é que o jogo vai ficar, porque o tridente da frente, se nós não levarmos, por exemplo, para o caso do individual, o TPS da equipa do Sporting é claramente o melhor tridente ofensivo do futebol português. E já agora, porque faz um ano desde que Rui Borges é treinador do Sporting, é importante destacar o crescimento, e não me parece um crescimento tático, porque, e tive a oportunidade de o dizer aqui nos primeiros podcasts desta temporada. É verdade. Não me parece que o Rui Borges tenha problemas de implementação do modelo. Aliás, o modelo entrou com alguma naturalidade, não na época anterior, obviamente, mas tendo a pré-época e conseguindo implementar essas ideias. O tema em relação ao Rui Borges era o perfil para ser treinador do Sporting. Falo de ambição, de querer mais, de conseguir transmitir à equipa uma vontade de dominar, de ser mais forte, de atropelar, e vou aqui colocar aspas, os adversários, porque não era esse o Sporting que tínhamos no início, aliás, na fase anterior, na última temporada. Foi um Sporting de serviços mínimos, por várias razões, que também toda a gente acaba por reconhecer, mas esta temporada o Sporting, na maior parte das vezes, ganha por mais do que um golo, e isso diz tudo sobre a forma como o Sporting não é apenas uma equipa capaz de criar oportunidades, mas é capaz de querer mais e de manter um registro ofensivo de equipa grande, querendo também marcar a todo o campo, algo que nem sempre acontecia, ou que poucas vezes acontecia de forma continuada na época passada, e o Rui Borges conseguiu dar esse passo. Nos jogos grandes há algumas questões defensivas para melhorar, parece-me, e sobretudo o Sporting este ano não tem um grande diferenciador como tinha nas épocas anteriores. Falo do Gyökeres, porque o Luís Soares, por exemplo, que é um ótimo jogador neste tipo de jogos, e já se percebeu, mas também ainda não conseguiu inventar um grande jogo contra o Porto ou contra o Benfica. A mesma coisa em relação ao Trincão e ao Pote, que não têm feito grandes jogos contra essas equipas. Portanto, são jogadores diferenciadores, ou que têm sido diferenciadores na maior parte dos jogos do campeonato, mas enquanto não derem esse passo à frente também, e falando já em concreto na segunda volta, o Sporting dificilmente vai conseguir levar a melhor, e com isso também dificilmente conseguirá ser campeão, se não conseguir vencer Porto, Benfica, a menos que algo muito estranho aconteça daqui para a frente. Na segunda-feira, no Dragão, e para fechar esta jornada, o Futebol Clube do Porto entrou em campo frente ao AVS, sabendo que poderia deixar o Benfica a 10 pontos, e isso de alguma maneira parece ter deixado a equipa de Farioli algo ansiosa, pelo menos inicialmente. Na segunda parte, Samu apareceu, marcou 2 vezes e arrumou a questão frente ao último classificado. Rui, mais uma vitória
não particularmente vistosa do Futebol Clube do Porto, mas o líder continua irredutível e parece sempre encontrar uma solução para vencer. Neste caso, vimos até Samu a driblar em espaço curto dentro da área. Sim, mas sobre o Aderlan Santos, sem querer desmerecer aquilo que o Samu fez, foi espetacular. Acho que alguns avançados da Liga também conseguiam fazer. Voltando à tua questão, em relação ao jogo, concordo inteiramente com o que tu dizes. A primeira parte, o Futebol Clube do Porto sentiu-se demasiado confortável no jogo. Acho que impôs um ritmo muito baixo para aquilo que seriam as necessidades para derrubar uma muralha, e há que compreender que a equipa do AVS tem 4 pontos, nenhuma vitória no campeonato até agora, e agora reforçado, é a pior defesa do campeonato a nível de golos sofridos, mas a verdade é que foi uma equipa que se encerrou, procurou em vários momentos procurar objetar o jogo interior do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto não introduziu uma dinâmica muito forte na abordagem à primeira parte, e creio que isso acaba por ser o motivo principal para o jogo ter acabado na primeira parte com 0-0 e com o Futebol Clube do Porto a ter, se quisermos, 2 oportunidades de golo, um remate fora da área do Samu e a finalização do Froholt. Ao intervalo, obviamente, Farioli mexeu mentalmente com a equipa, foi obrigado a substituir o Diogo Costa, e veremos também se haverá tempo de paragem do Diogo Costa, porque pode ser um elemento muito importante naquilo que serão os próximos jogos, mas até creio que o Futebol Clube do Porto vai beneficiar muito da paragem competitiva que vai ter, ao contrário do Benfica e de Sporting, mas sobretudo foi um Futebol Clube do Porto claramente afirmativo, que rapidamente conseguiu chegar numa excelente combinação entre o Mora e o PP, que depois o Samu conclui ao 1-0, voltou a ter mais um período de algum adormecimento, foi aí que o AVS surgiu e ameaçou, e creio que o AVS tem condições, e sobretudo se souber fazer acertos agora no mercado de inverno, para melhorar, ainda que a diferença de 10 pontos já para a zona de play-off é muito, muito, mas mesmo muito difícil de recuperar. Agora, aquilo que me parece é que também foi o Futebol Clube do Porto que teve a melhor oportunidade, pelo PP, para fazer o 2-0, e acaba depois por surgir naturalmente o 2-0, mais uma entrada imprudente de um defesa central da equipa do AVS, neste caso do Ponte, falta sobre o Gabri Veiga, que voltou a ficar no banco, e o Futebol Clube do Porto a fazer o 2-0 por Samu de grande penalidade, e a partir daí a entrar claramente no modo de gestão. 2 notas apenas sobre o jogo, a parte final, destacar a questão do Kiwior ter passado para o lateral esquerdo e o Pablo Rosário ter baixado para a defesa central. Creio que isto já é prever algo em termos de futuro, até um possível acasalamento entre o Bednarek e o Tiago Silva em algumas circunstâncias, libertando o Kiwior para lateral esquerdo. Foi um teste, e é neste tipo de jogos e com este tipo de resultados que devem ser feitos este tipo de testes, e creio que ficou claramente a ideia que Farioli pensou nisso. E a minha última palavra em relação ao Futebol Clube do Porto, e não falo só deste jogo, falo dos últimos jogos, da última sequência de jogos. Pablo Rosário está num nível muito, muito elevado, e creio que tem sido dos jogadores mais importantes do Futebol Clube do Porto ao longo do último mês, seja a jogar como defesa central, seja a jogar como médio defensivo, isto sem qualquer desmerecimento para o Alan Varela, mas a verdade é que o Pablo Rosário tem sido chamado à equipa e tem correspondido a altíssimo nível. Tomás, o Rui falou da questão emocional ao intervalo do trabalho de Farioli. Acreditas que isso terá sido essencial para a segunda parte do Futebol Clube do Porto? Seguramente foi um Porto magoado, entre aspas, pela primeira parte de incapacidade contra a pior equipa da Liga até ao momento, mas que se apresentou a bom nível no Dragão. Claro que com um plano essencialmente defensivo, mas conseguindo identificar uma manobra essencial no jogo do Porto. Falo das ligações de fora para dentro, porque como os adversários fecham a zona central para uma ligação direta, o Porto costuma ir à largura para depois tentar ligar com o avançado e com os interiores. Mas isso não aconteceu muitas vezes, porque o João Henrique pediu aos extremos que em posição interior pudessem compensar também o movimento da pressão dos laterais, e o Porto não conseguiu servir muitas vezes o Rodrigo Mora. O Samu esteve um pouco mais impreciso nas ligações do que noutros jogos, e o Froholt serviu essencialmente para procurar movimentos de ataque à finalização, para tentar responder a cruzamentos. E essa até foi a melhor ocasião do Porto na primeira parte, do Froholt. De resto, o Porto conseguiu, através da pressão, forçar alguns erros. O AVS é uma equipa também muito intranquila, ou que revela muita intranquilidade na forma como constrói e como tem bola no pé, cometeu vários erros, mas o Porto não os soube aproveitar. Ao contrário do que aconteceu na segunda parte, mantendo um ritmo alto, ou até um ritmo superior
ao que tinha mostrado, mas o nível individual subiu desde logo no caso do Samu, que marca um belo golo e tem tido claros sinais de melhoria no que diz respeito ao trabalho individual, quer na ligação, quer na forma como desequilibra ele próprio para construir as oportunidades e mais uma vez desbloqueia o jogo para o Futebol Clube do Porto. O AVS pode começar pelos centrais, se quiser de facto ir ao mercado para tentar Sem alguma dúvida. coisa, pode começar Não pelos centrais. Que contratou 2 desempregados para a posição de defesa central, não é? E há alguns jogadores que não têm nível de primeira liga, não vale a pena Sem adiantar, dúvida, porque também não já vale a é, pena. já é É habitual. verdade. Sobre o resto do jogo, claro que em vantagem o Porto ficou mais confortável e o Rodrigo Mora também estava a abrir o livro, aliás faz uma super jogada momentos antes incrível. de ser substituído, mas o Farioli também é muito metódico, vá lá, na forma como Pragmático. gera esses momentos e portanto chegando ao minuto 60 o Rodrigo Mora acaba por deixar o campo. O Gabri Veiga fica ligado ao 2-0, mais um erro de um dos centrais da equipa do AVS e depois foi um Porto em modo gestão, com as trocas que o Rui também destacou. O único problema, que até pode não ser um problema porque o Diogo Costa tem feito uma época sensacional, mas o Cláudio Ramos nunca deu problemas ao Futebol Clube do Porto. É isso. Sendo justos com o Cláudio Ramos. Portanto, vamos ver qual é a duração da lesão e qual o impacto que pode ter no Futebol Clube do Porto, mas mantém-se o registro. Poucas oportunidades dadas aos adversários, também pouca espetacularidade em vários momentos do jogo, mas não deixa de marcar e de construir vitórias para construir uma primeira volta histórica. Sem dúvida. Não só no Futebol Clube do Porto, mas também a nível de futebol Na português. história do futebol português, é verdade. 15 vitórias e um empate à 16ª jornada. Estamos no último episódio deste 2025 e também vamos fazer aqui alguns balanços, não dos melhores filmes e discos que ouvimos, mas do melhor que vimos em campo durante os últimos 12 meses. Vou convidar o Rui e o Tomás a revelarem a equipa que mais gostaram de ver em 2025, também a que menos gostaram ou que mais desiludiu, o mesmo para treinadores e no final o destaque aos jogadores que mais encheram as medidas este ano, um português e um estrangeiro. Tomás, dou-te a bola. Que equipa gostaste de acompanhar mais em 2025 e aquela que, pelo contrário, não te agradou ou desiludiu? Tentei não ir ao óbvio neste caso, mas era impossível, porque muitas vezes acontece que o campeão europeu ou algumas das equipas destacadas não tenham assim um brilho futebolístico tão destacado, mas não é o caso do PSG. O PSG foi claramente a equipa que mais encheu as medidas pela variabilidade a construir, com o Nuno Mendes mais baixo por vezes, o papel renovado de Dembélé como um avançado móvel em corredor central, a ligação dos médios, Fabian, Vitinha, João Neves, a afirmação de Désiré Doué, também o Kvaratskhelia, que é um fantástico jogador, não esquecendo, claro, o Hakimi, também há algum papel dos suplentes. Portanto, entre tática, técnica, capacidade de dominar, de encantar, escolho o PSG, ainda por cima tive o privilégio de ver a final contra o Inter ao vivo e portanto não dava para escolher outra coisa. A equipa que menos gostei, enfim, obviamente adequando às expectativas, porque era fácil escolher muitas equipas, mas entre as equipas de topo, uma equipa que não me transmite nada realmente é o Chelsea. Acho que é uma equipa super dura, super competitiva, principalmente nos jogos grandes, mas vive muito desses encaixes na pressão que o Enzo Maresca procura e depois orienta muito o jogo para os extremos, que nem sequer são extremos muito combinativos, de perfil inventivo, que consigam desconstruir um pouco a ideia de correr para cruzar. E na verdade o Chelsea depende um pouco disso. A única exceção é quando está o Cole Palmer, e mesmo assim não foi sempre que isso aconteceu. Também há um jogador que, esse sim, enche as medidas. Falo do James, que é um jogador fantástico, que era lateral, que era médio. De resto, o Caicedo é um fantástico recuperador, adequa-se muito à equipa. O Enzo Fernandes anda perdido em missões que lhe tiram também, por vezes, o foco do essencial e do que poderia entregar com bola. Mas é uma equipa que, para os jogadores que tem, para o potencial que vai contratando, podia jogar um pouco melhor. Acho que não deixa de ser candidata a coisas significativas, nomeadamente nas provas a eliminar, mas não é por acaso que também está já muito longe do topo da Premier League. Rui, em matéria de equipas, o que é que te deixou de 2025? Isto não foi combinado, mas as minhas escolhas são exatamente as mesmas. Mas queria só dizer isso, que uma das coisas, obviamente o meu fim de semana é muito mais passado com o futebol nacional, seja da primeira, seja da segunda liga e às vezes da terceira liga, mas a equipa que me faz ver o jogo à segunda ou à terça-feira, quando não falamos sobre ela,
aqui no princípio à bola é claramente a equipa do Paris Saint-Germain. Parece-me a melhor equipa do mundo e um dos projetos futebolísticos mais interessantes em termos de modelo de jogo, em termos de ideia de jogo, que vimos neste século. Acho que há muito mérito, e o Tomás já tocou nos pontos essenciais sobre a equipa, acho que há um mérito esdrúxulo da forma como o Luís Henrique trabalha, e é uma pena que alguém um dia tenha optado Roberto Martínez em relação a Luís Henrique como selecionador nacional. São oportunidades que acontecem uma vez na vida e que depois acabam por ser desaproveitadas. O outro aspecto também positivo é que normalmente quando procuro jogos internacionais para ver, opto sempre pelos jogos em que o Tomás comenta, e é esse o meu comentário adicional a esta situação. Depois, em relação à equipa que eu menos gosto de jogar, é exatamente igual e pelos mesmos motivos do Chelsea, é uma equipa que não me entusiasma minimamente, só vejo jogos do Chelsea se for obrigado. Podia também juntar aqui, por exemplo, uma equipa como o Inter de Milão e a Juventus, principalmente este ano, que são equipas que não me cativam minimamente. Já agora uma menção honrosa, pela positiva, claro, para o Barcelona, até mais por Certíssimo. talento individual do que por outra coisa, mas encantou em vários momentos. Sobre treinadores, Rui, que trabalho no banco mais te agradou? E Eu o que vou te ter deixou que ser com repetitivo, eu contra sei que o objetivo não era este. É normal, não é? É Eu normal percebi que assim Tomás, seja, não é? Eu percebi que o Tomás fez o mesmo exercício que eu, mas é absolutamente impossível eu não dizer que o Luís Henrique é claramente o treinador do ano para mim. Acho que é a vitória de uma ideia, é uma vitória também de um perfil de jogador escolhido por ele. E perceber, e sobretudo também tivemos a oportunidade de ver o documentário do Luís Henrique, e foi interessantíssimo ver a forma como ele trabalha com os jogadores, até a questão individual, e sobretudo não haver espaço na equipa dele para jogadores que pensam que estão acima do coletivo. E eu creio que isso é uma lição que deve ser tirada muitas vezes, e que o Luís Henrique tem personalidade para ir em frente ou combater um jogador como o Mbappé, por exemplo. Tomás, quanto a treinadores? Entre Sinal mais e menos. os treinadores que mais gostei, no caso preferencial, eu destaquei, para não ser repetitivo neste caso, o Unai Emery, porque desde Muito logo bem. acho que seria muito difícil para qualquer um, mas ainda mais para um treinador espanhol que foi gozado autenticamente, Sim, até por questões de É isso linguagem, dar uma volta tão significativa, porque muitos estarão recordados, mas o Unai Emery esteve no PSG, esteve no Arsenal. E as coisas não lhe correram muito bem, e o próprio fez um exercício de reflexão, e há entrevistas sobre isso. Atrás também, há entrevistas sobre isso, sobre voltar atrás, e neste momento tem um dos modelos mais ricos, nem sempre espetacular, atenção, não confundir as coisas, mas em termos de eficácia e domínio dos vários momentos do jogo, o Aston Villa é uma das 3, 4 melhores equipas do mundo. Claro que depois não dá para dominar sempre os jogos, não dá para atropelar toda a gente, mas o que está a fazer na Premier League e até nas competições europeias noutras alturas é simplesmente fantástico, e um dos trabalhos de referência para todos no futebol internacional, porque o Aston Villa, convém recordar, quase não se reforçou esta época, começou pessimamente a temporada, ou seja, tinha tudo para ir por aí abaixo, e se calhar nem haveria problema, porque enfim, ninguém espera que o Aston Villa ande todos os anos em terceiro ou em quarto. Claro que sim. Mas contrariou tudo isso, e neste momento igualou um registro. Estamos a gravar em dia de Arsenal Aston Villa, não sabemos exatamente qual é o resultado, obviamente, mas neste momento igualou um registro de vitórias de 1914, portanto acho que está quase tudo dito sobre o trabalho do Unai Emery. Eu vou dar a minha menção honrosa muito, muito rapidamente, mas ao Vincent Kompany. Porquê? Porque não é difícil treinar o Bayern Munique. Ele pegou no Bayern num momento complicado, o que é raro existir na equipa do Bayern. É certo que o Bayern tem muito melhores jogadores que as equipas adversárias, acho que isso não pode ser colocado em causa, mas ele tem tido a capacidade de reinventar a própria equipa e pedir aos jogadores coisas diferentes daquilo que nós estávamos habitualmente habituados a ver. E creio que é uma das ideias mais conseguidas até ao momento, principalmente nesta soma dos últimos 2 anos. Eu creio que é um trabalho notável, sobretudo depois de um treinador que tinha feito um trabalho espetacular no Championship, mas não tinha conseguido garantir a permanência do Burnley na Premier League, o que causou muitas dúvidas sobre a sua capacidade para vir a treinar um grande clube mundial. Eu creio que nem o Tomás nem eu tínhamos grandes dúvidas que ele seria capaz, mas comprovou, e a uma altura elevadíssima, diga-se. A minha nota negativa vai para o Xabi Alonso, não por ser trágico o que está a acontecer, mas por esperar que o Xabi Alonso, que foi um jogador de carreira internacional fantástica,
esperava que ele tivesse alguma sensibilidade para não aplicar um estilo de liderança tão contrário ao de Ancelotti. Sabemos que o Real Madrid é um clube muito particular nesse aspecto, um clube de jogadores. Mas ele conhece aquele valor. Exatamente, mas é também por isso que está a desiludir, porque quis que o sistema entrasse à força, que o tipo de gestão entrasse à força, e isso está a causar vários atritos. E o Real Madrid, nesta altura, corre o perigo de ser uma espécie de segundo PSG, uma equipa com grandes jogadores, mas que não tem grande ligação entre si, criando uma Mbappé dependência. O Mbappé vai acabar com 80 golos e 30 assistências, se calhar, mas os outros à volta não têm o mesmo protagonismo, e isto acaba por diminuir o potencial do Real Madrid conseguir cumprir aquilo a que se designa, nomeadamente na Europa. Portanto, acho que Xabi Alonso foi, se calhar, demasiado brusco na forma como entrou no Real Madrid. Vamos ver se ainda vai a tempo ou não. Isto não esquecendo algumas lesões importantes, desde logo do Militão, e o facto de o Real Madrid, neste momento, ter um meio-campo que nem chega aos calcanhares do que já teve, em termos de Kroos e Modric, principalmente. Verdade. E essa é uma diferença muito grande. Agora apelo a você. Queres a minha desilusão? Sim. Eu vou apontar, e para fugir um bocadinho, e tinha também pensado em alguém mais do topo, mas sobretudo queria destacar pela negativa, e é um treinador que eu aprecio particularmente, é a incapacidade que a equipa do Villarreal tem tido este ano para ser competitiva, nomeadamente no espaço Champions. Eu gosto muito do Marcelino, é dos meus treinadores espanhóis preferidos, mas a verdade é que o Villarreal tem tido um comportamento suporífero na Liga dos Campeões, e mesmo em termos de Liga Espanhola, acho que as coisas podiam ter corrido melhor. Eu ainda tive a oportunidade de ver o último jogo da equipa, é certo que está em quarto lugar, o que não deixa de ser uma excelente posição, mas eu creio que o desempenho na Liga dos Campeões, e principalmente este último jogo que eu vi diante do Barcelona, mostra falhas que eu não estava à espera que acontecessem, até porque acho que o Villarreal tem claramente plantel para lutar pelo terceiro lugar na Liga Espanhola. Agora apelo à vossa absoluta capacidade de síntese para falar de jogadores. Tomás, um jogador português e um internacional que tenhas acompanhado com gosto. Eu fiz questão de não escolher nem o Como nem o Fábregas para deixar aqui o Nico Paz reservado. Porque de facto o Como é uma das equipas que mais gostei de ver esta temporada e que gosto de ver esta temporada, e acho que o Fábregas tem tudo para ser um grande treinador, já é, mas um treinador de referência do ponto de vista internacional. E o Nico Paz também creio, e enfim, é difícil de medir o impacto, mas creio que já é um dos melhores jogadores do mundo, pelo menos em termos de beleza. É seguramente, porque na forma como trata a bola, como sai da pressão, como dribla, como passa, como remata, como marca livres, é um jogador absolutamente excepcional. Vamos ver se vai parar ao Real Madrid ou não, porque há essa possibilidade, mas está a ser um dos melhores jogadores da Série A e é um jogador intratável. Em relação ao futebol português, e para fugir um bocadinho ao óbvio, escolhi um jogador que fez cá o ano todo, para não ser injusto também nessa medida, e escolhi o João Carvalho, porque acho que é o tipo de jogador que faz falta ao futebol português fora das principais equipas, porque essas têm grandes jogadores, não há dúvidas algumas, mas o João Carvalho é constantemente, enfim, tem os seus jogos maus como todos, mas é constantemente um jogador que melhora o futebol do Estoril, que tem uma imaginação muito fora da caixa para o passe, para conduzir, fintar. É um jogador que vale a pena ver jogar, no fundo é essa a conclusão, poderia dar outros. Já falamos aqui do Luís Esteves, por exemplo, que é outro médio que trata muito bem a bola, mas acaba por escolher o João Carvalho. Rui, para terminar. Em relação a jogador internacional, eu vou fugir um bocadinho, vou baixar a fasquia a nível etário. Eu gosto muito do Boadi do Lille, espero grandes coisas para a carreira dele. É também uma posição que eu aprecio particularmente, que é o 6-8. Eu creio que é um jogador muito interessante, faz-me ver jogos, independentemente de eu até, em alguns aspectos, gostar mais de extremos e médios ofensivos ou até avançados, mas a posição 6 é uma posição que eu gosto muito. Acho que ele está num momento da carreira em que é decisivo, que é a escolha do próximo clube, porque ele não vai ficar no Lille seguramente muito mais tempo. Espero é que tome a melhor decisão em termos de carreira e que perceba que ainda é um jovem, e se calhar não vale a pena dar um salto maior que a perna. A nível nacional, eu concordo com o Tomás em relação ao João Carvalho, seria o meu destaque, mas para não estarmos a repetir, eu creio que há um jogador que teve um crescimento muito grande, não vai ser a minha escolha vai ser outra, mas queria dizer que o Pablo é um jogador completamente diferente do que era há 6 meses, ou 7 ou 8 meses.
é um avançado que teve um crescimento tremendo na forma de jogar, principalmente de costas para a baliza, mas finalmente encontrou algo que ele não conseguia fazer, que era marcar golos, e tem marcado em catadupa, e a verdade é que se percebe que o Gil Vicente com o Pablo é uma equipa que sem o Pablo é uma equipa completamente diferente, e isto também não estou a passar um atestado de incompetência ao Gustavo Varela, que é um jogador que tem muito por onde crescer. A minha escolha em relação ao jovem talento é uma esperança no futuro, ou seja, não vou escolher só um, vou dizer que vou aqui colocar uma questão coletiva, que é a seleção sub-17, ou seja, eu estou muito pouco importado com a questão do título mundial, é óbvio que é ótimo ganhar, é ótimo conquistar uma prova que era inédita na galeria da Federação Portuguesa de Futebol, mas aquilo que me preocupa essencialmente é os anos que vêm a seguir para esses jogadores. Estes jogadores tiveram um treinador, que é o Bino Maçães, e seria aí o meu principal destaque, porque vou falar do coletivo, que conseguiu colocar uma equipa a jogar à imagem do futebol que ele pretende, do futebol que ele gosta, e deixando os jogadores completamente confortáveis. E é isso que falta muitas vezes a estes jogadores no seu percurso até chegar à equipa sénior. Eu sei que há uma loucura, se quiseres, desmedida, para que estes jovens de 16 anos surjam 17 anos, na quase totalidade dos casos, surjam na primeira equipa. Eu sou totalmente a favor de que se queimem etapas, mas não se pode pedir para um jogador que tinha estado a jogar basicamente no sub-19, para de um momento para o outro ser titular da equipa principal do Benfica. Há um espaço a percorrer e esse espaço passa claramente por não ter medo de queimar etapas e ser titular da equipa que está ao nível do potencial do jogador neste momento, que é a equipa B, e estou a falar concretamente do caso do José Neto, é esse o meu destaque do ponto de vista individual, porque está ali claramente um lateral esquerdo com uma capacidade substantiva do ponto de vista ofensivo e também não deixa de ter qualidade do ponto de vista defensivo. Eu creio que é um Nuno Mendes em potência, ainda que esteja a falar do melhor lateral esquerdo do mundo em 2025. E assim, neste espírito de balanço, a olhar para trás, mas também já a pensar em 2026, que terminamos este episódio. Tomás e Rui, votos de um excelente ano para vocês. Excelente ano, Lídia, excelente ano para todos. Também para quem nos ouve. E para o Tomás também. Exatamente, também para o Feliz Tomás ano, ao fim. Rui. E votos de um excelente ano também para quem nos ouve. E já agora, bom ano também para toda a equipa técnica que nos tem acompanhado. São vários nomes, mas simbolizado hoje na Salomé, mas um bom ano para todos. E no Tomás, atenção. E o Tomás, obviamente, mas o Tomás é o quarto elemento do nosso podcast. Mas, sobretudo, um grande abraço a todos e por terem-nos ajudado também, porque são a parte menos visível, mas que sem eles seria impossível nós fazermos o trabalho que fazemos todas as semanas. Obrigada a todos. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Lídia Peralta Gomes e este é o podcast No Princípio Era a Bola. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcast e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt.